E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma correção do Simula. Primeiro, como eu sempre faço, eu vou explicar para vocês esse formato, né, dessas questões. Por que essas questões que eu coloquei? Bom, coloquei aqui uma questão de termologia primeiro, né? Na prova passada, caiu uma de termologia que muita gente errou e até hoje não sabe por quê, né? Porque termologia é fácil e vocês desprezam o assunto. Não se dedicam como se dedicam, por exemplo, à elétrica, né? E aí eu coloquei uma questão com conta e teoria, né? Parecida na mesma pegada do que caiu na prova de agora que vocês fizeram, né? Coloquei uma de vetores, porque na Unit caiu na prova passada. E a banca é a mesma, né? E Baiana já caiu vetores. Essas provas de agora que a gente já fez, que só tem uma prova, primeira fase. Caiu vetores. Muita gente não sabe porque não estuda. E uma de elétrica, né? Essa aqui é até tranquilinha, mas mistura carga elétrica e eletrodinâmica, né? Então foi esse formato na dificuldade que a prova pede, né? Não vou colocar nada a mais. Então vamos lá. Primeiro essa aqui de termologia. Vamos lá. Um pesquisador realizar a leitura de um determinado sistema obteve o valor menos 300 sem a unidade de medida. Então, a gente tem que saber que unidade é essa, né? Considerando que as escalas usuais Celsius, Fahrenheit e Kelvin, podemos afirmar que o termômetro utilizado certamente não poderia estar graduado. Bom, é só você pensar o que significa temperatura e que 0 Kelvin não existe, porque você ia falar que a molécula ia parar de vibrar, né? Então, é só você fazer a transformação de 0 Kelvin para Celsius e de 0 Kelvin para Fahrenheit. Só isso. Então vamos lá. Primeiro, vou fazer o de Celsius para Kelvin, né? Que muita gente já sabe de como, mas eu vou fazer. TC sobre 5, TK menos 273 sobre 5. Então vai ficar TC é igual 0 menos 273. Então em Celsius, o mínimo possível de Celsius é esse aqui. Porque o mínimo possível de Kelvin, possível teórico, né? Porque Kelvin não admite temperatura abaixo de zero, né? É escala absoluta. Então esse seria o mínimo para Celsius, né? Então menos 300 poderia ser Celsius. Poderia ser. Bora ver agora de Fahrenheit. TF menos 32 sobre 9. TK menos 273 sobre 5. Então aqui eu vou botar o zero no lugar do Kelvin. Vamos ver o que acontece. 0,273 sobre 5. Então vai ficar TF menos 32 igual a 9 vezes tudo isso aqui sobre 5. 273 sobre 5. Vamos ver quanto é que isso vai dar. E conta, né, que nem a prova gosta de fazer. Então vai ficar 273 vezes 9. E já dividindo por 5, vai ficar menos 491,4. Passa para o outro lado positivo. Então, a menor temperatura possível para Fahrenheit, no limite do possível, né? A gente sabe que não existe nada disso aqui que eu estou fazendo, porque o mínimo teórico possível seria o zero, como eu já falei, né? 0,4 Fahrenheit. Então, não poderia ser nessa aqui, nessa aqui. Então, falando novamente, menos 300 não pode ser Kelvin, né? E também não pode ser porque é negativo e também não pode ser Celsius. Então pode ser Fahrenheit, né? Pode ser Fahrenheit. Então, como ele pergunta, não poderia estar graduado, então não poderia Celsius e Kelvin, né? Fahrenheit pode. Então é a letra D, certo?
Próxima é essa aqui. Bom, essa você pode fazer ou por vetores ou você pode fazer lembrando o que é velocidade vetorial média, né? Velocidade vetorial média é o vetor de deslocamento pelo tempo. A gente tem que achar o módulo do vetor de deslocamento. Você liga início, que seria a posição inicial, até o final. Ligando aqui tudo, você vai ter esse vetor, ΔS. Aí você tira o módulo do vetor, só olhar o quadriculado, né? A figura em escala mostra os vetores de deslocamento de uma formiguinha friorenta que, saindo do ponto A, chegou até o ponto B, ou tem fonte de calor para se aquecer, após 3 minutos e 20 segundos. A resposta cai em segundo, então aqui eu já transformo 3 minutos e 20 segundos. Então são 200 segundos, né? Bom, olhando aqui o ΔS, você pode fazer, ó. Cada um é 10. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30. Isso aqui é um termo pitagórico. Você pode fazer o teorema de Pitágoras aqui para achar. Mas o termo pitagórico diz que se isso aqui é 3, se isso aqui é 4, isso aqui tem que ser 5. Então isso aqui é 40 e 30, que tem que ser 50, né, gente? Então eu já sei aqui, ó, que o ΔS tem um módulo de 50 centímetros, né? Por causa disso aqui. Então, o módulo do vetor velocidade média. Então, é só fazer o módulo da velocidade média, vai ficar 50 centímetros por 200 segundos. Corta um zero. Então, a velocidade média fica, dividir por 5 em cima e embaixo, vai ficar 1/4 centímetro por segundo. 1/4 é 0,25, né? Pronto, letra C. Bonitinha essa aqui, legal ela. E a última é 25. Eletrodinâmica com carga, né? Quando conectamos um aparelho elétrico na tomada, podemos pensar erroneamente que os elétrons saíram da tomada e foram até o aparelho para que este funcione. Isso está em desacordo com a explicação de eletrodinâmica clássica, já que os elétrons já estão no fio. Eles circulam no sistema em resposta à ação de um campo elétrico. Fiz esse texto para vocês, principalmente para quem não é meu aluno que está fazendo a prova, para parar de pensar que o elétron sai da tomada, viu? Ele já está lá, porque o fio tem átomo, só está lá em estado desordenado. O campo elétrico organiza todo mundo e aí tem a corrente. É basicamente isso aí. Sabendo-se disso, o aparelho elétrico é ligado corretamente à rede elétrica, e se é corretamente à rede elétrica, ele vai obedecer à especificação dele. Então, a potência é 480 watts e a DDP 120 volts. Já dá para descobrir a corrente, né? A Baiana gosta muito desses assuntos. Então vamos lá. 480, 120i. Então vai ficar 48 dividido por 12. 4 amperes. Pronto. Sabendo-se que a carga elementar tem valor de... Aqui a gente consertou na prova, né? Eu mandei para vocês, certo? Lá no Simula. Que me devolveram com esse defeito. É 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu não gosto de trabalhar com vírgula. Sempre que aparece essa constante eu faço isso, ó. Daqui para cá aumentou, que diminui para compensar. Eu gosto de trabalhar assim. Tá? Então eu vou substituir esse valor. É correto afirmar que o número de elétrons, então a pergunta é N, que passarão por uma seção transversal desse aparelho em um segundo, quando ele estiver em funcionamento, será de. Vamos lá para a equação. A quantidade de corrente elétrica média, lembra muito a velocidade média, né? É a quantidade de carga que flui pelo tempo. Só que você pode colocar aqui logo, ó, NE pelo tempo, né? Vamos lá. A corrente é 4, N, o valor do E, 16, 10 a menos 20, sobre 1 segundo. Então vai ficar N igual 4 sobre 16, 10 a menos 20. É 4 sobre isso aqui. Então fica 1 sobre 4. Novamente, 0,25 vezes 10 aqui sobe trocado, elevado a 20. Elétrons. Só que aí você
colocando no formato do gabarito, você tem que colocar 2,5. Daqui para cá, aumentou, aqui diminui. Então vai ficar 19. Pronto. Tranquilo, né? Pronto, então essa aqui é a letra A. Até mais, viu, gente? Obrigado aí. Qualquer coisa, só falar comigo.